Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Hoje o tema da nossa meditação é como enfrentar os tempos de provações. O nosso texto bíblico que estaremos examinando é Tiago capítulo 1, versículo de 1 a 6 e também o versículo 12. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dito, gostaria de pedir a você que deixe o seu like, também que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e que você possa compartilhar essa mensagem para que possa abençoar outras pessoas. Quando você compartilha esse conteúdo, as nossas mensagens, você está evangelizando, você está compartilhando o Evangelho de Cristo. Então é uma forma de você abençoar e edificar a vida de outras pessoas compartilhando essa mensagem, tá bom? Vamos para a palavra? Tiago capítulo 1, versículo de 1 a 6. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera. E ser-lhe-á concedida, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O verso 12 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que texto poderoso, que texto extraordinário. Esse texto nos ensina como nós podemos enfrentar tempos de adversidades, como nós podemos enfrentar tempos de provações. E a gente vai entender algumas coisas muito preciosas nesse texto. Primeira coisa que a gente vai entender é que as provações, elas são inevitáveis, as provações elas vão acontecer. Tanto é que o apóstolo Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Parece até uma contradição, um paradoxo, nós nos alegrarmos quando nós passamos por várias provações. Parece até um paradoxo nos alegrarmos com as dificuldades, com as tribulações da vida, mas Tiago nos ensina que nós devemos nos alegrar quando nós passamos pelas provações, porque a provação ela vai produzir a perseverança, né? Ela vai fazer com que nós sejamos mais perseverantes. A provação ela vai ter uma ação completa e nos tornar mais maduros e mais íntegros em nossa vida, em nosso caráter. O nosso caráter vai ser construído para suportarmos, como costumo dizer, o peso das grandes bênçãos de Deus sobre nós. Então, por isso, quando estivermos passando por provações, nós devemos ter por motivo de alegria. O próprio Senhor Jesus nos disse que são inevitáveis as provações. Em nenhum momento Jesus nos deixou enganados, dizendo que nós não enfrentaríamos tempos difíceis ou dizendo que a vida cristã seria uma vida de um parque de diversões. Pelo contrário, o Senhor Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então deixou bem claro o Senhor Jesus que nós teríamos aflições, provações, adversidades no mundo, mas que nós poderíamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo e que nós poderíamos encontrar paz nele, não nas circunstâncias, mas nele. Ele é a fonte da nossa paz. A segunda coisa que nós vamos entender nesse texto que nós acabamos de ler de Tiago, capítulo 1, é que as provações elas são variáveis, né? São muitas as provações, são várias as provações. Às vezes você está enfrentando uma provação em sua família, às vezes você está enfrentando uma provação na área financeira, em outros momentos você pode enfrentar uma provação com seus filhos, em outro tempo você pode enfrentar uma provação, uma luta, um embate na sua família, no seu casamento, em alguns momentos você está enfrentando uma provação na sua saúde, ou seja, as provações são variáveis, elas podem ser em várias áreas da nossa vida, né? Então, nem sempre a gente sabe qual é a área que nós estaremos enfrentando provações, elas acontecem em várias áreas. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que as provações são imprevisíveis, né? Elas são imprevisíveis, ou seja, elas podem acontecer sem avisos prévios. Nós nem sempre podemos prever qual será a provação que nós estaremos enfrentando, que nós estaremos vivendo.
Agora, o que a gente precisa entender é que há propósito nas provações, há propósito, né? Deus não permite que a gente enfrente provações sem que tire proveito disso. Há um texto precioso na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto que eu amo demais, que me ministra muito, Romanos 8, 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, né? Então, se a palavra de Deus diz que é todas as coisas, é porque é todas as coisas. Todas as coisas estarão cooperando para o nosso bem, se nós amamos a Deus. Então, mesmo as provações, elas estarão cooperando para o nosso bem, e mesmo as provações, haverá um propósito para cada uma delas. As provações, elas podem ser produtivas, como diz o versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, não é? Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a provação, qual é o propósito dela? Produzir perseverança, para que nós sejamos crentes perseverantes, crentes que não se abala por qualquer motivo, que não se abala por qualquer coisinha, mas crentes perseverantes, crentes firmes no Senhor Jesus, pessoas que realmente perseveram até que a resposta do Senhor se manifeste, até que a vitória seja alcançada, até que o milagre aconteça, até que a vontade do Senhor seja feita, seja executada. Então Deus pode usar as provações na nossa vida, pelo menos de 3 maneiras muito específicas. A primeira delas é que as provações, elas testam a nossa fé. A nossa fé é como um músculo, e o nosso músculo, assim como a nossa fé, precisa de exercício. Então, por exemplo, se você fica com seus músculos sem exercitá-los, se você, por exemplo, fica numa cama muito tempo, os seus músculos podem atrofiar. É por isso que pessoas que passam muito tempo em UTI, depois que elas saem da UTI, mesmo que o problema inicial não tenha sido no seu músculo ou nos seus músculos, mas depois que ela sai daquela UTI, depois de passar muito tempo, geralmente essas pessoas vão precisar fazer fisioterapia. Por quê? Porque pela falta de atividade, pela inatividade dos músculos, eles ficaram atrofiados. Então os músculos precisam estar o tempo todo ativos, se exercitando, não é? E quanto mais exercício, mais os músculos ficam fortes. Assim é a nossa fé. A nossa fé precisa ser exercitada. E quando é que nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé? Justamente quando nós enfrentamos provações, justamente quando nós enfrentamos tempos adversos. É nesses tempos adversos que nós temos a oportunidade de fortalecer a nossa fé, porque nós estamos exercitando a nossa fé e aí, consequentemente, ela está sendo fortalecida, como o ouro e como a prata, né? A Bíblia nos ensina isso. Então, para viver em família, por exemplo, é preciso ter fé abundante para perdoar quantas vezes for necessário. Então, as provações, elas testam a nossa fé, as provações também desenvolvem a nossa resiliência, né? A nossa resiliência é a capacidade de recuperar, né? A capacidade de estar em uma grande qualidade. Então, cada um de nós precisa aprender a ser resilientes, a ser resistentes. E as provações também amadurecem o nosso caráter. Como eu disse, por meio das provações, o nosso caráter é amadurecido. E o nosso caráter é como um alicerce, é como um fundamento, é como uma base, é como estrutura. Eu costumo dizer que o alicerce é como o nosso caráter é como uma estrutura. Então imagine, se você quer construir um grande prédio, você tem que se preparar para construir uma grande estrutura primeiro, principalmente um bom fundamento, né? Uma boa base, porque senão não suporta o peso daquele edifício. Se você construir, se você deseja construir um grande edifício e você não prepara a base, o que vai acontecer? O edifício vai experimentar intempéries e esse edifício consequentemente vai cair. Então é preciso construir uma excelente base. Então, quanto maior a bênção que você deseja alcançar do Senhor na sua vida espiritual, principalmente nas outras áreas da sua vida, você precisa ter um caráter firme, um caráter sólido. E esse caráter desenvolvido não tem jeito por meio das provações. As provações nos ajudam no desenvolvimento do nosso caráter. A Bíblia nos fala em Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17 a 19, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado,
Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19. Então nós aprendemos a esperar, nós aprendemos a ter paciência, como diz o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus usa as provações para nos fazer crescer em caráter e para amadurecer em nossa vida. Então é importante que nós, diante das provações, entendamos que essas provações têm um propósito, e um deles é que nosso caráter seja amadurecido, construído, para que possamos suportar os pesos, digamos assim, os pesos das bênçãos, né? Cada bênção tem um peso, e se você não estiver preparado para suportar o peso da bênção, quando a bênção vier, ela te esmaga. Então, por isso que é importante construir o caráter, né? E é por meio das provações que o nosso caráter é construído. Então, nós precisamos entender que nós temos 3 responsabilidades diante das provações. A primeira delas é estar alegre. Por isso que Tiago disse assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É claro que nós não somos masoquistas, né? Nós não nos alegramos com o problema, mas nos alegramos em meio ao problema. Nós nos alegramos no Senhor quando estamos passando por provações, porque sabemos que o Senhor tem um propósito naquilo e que aquilo vai cooperar para o nosso bem. Aquela luta, aquela prova, aquela circunstância, por mais difícil que seja, no final vai estar cooperando para o nosso bem. Então nós nos alegramos no Senhor e nas suas promessas, né? Nós nos alegramos no Senhor e naquilo que o Senhor tem para fazer conosco. Então a gente vai celebrar com a nossa família, se alegrar em família, por mais que haja provações e dificuldades. Por isso a Bíblia nos ensina em Salmo 34, versículo 1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A outra responsabilidade que nós devemos ter diante da aprovação é pedir sabedoria a Deus, como diz o versículo 5. Verso 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, liberalmente, e não lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, se nós pedirmos sabedoria ao Senhor, Ele nos dará sabedoria. Né? O que é que nós precisamos aprender? O que o Senhor quer que você aprenda, que eu aprenda? O que o Senhor quer, em que área que o Senhor quer transformar a minha vida? Como é que eu posso crescer no meio dessa provação? Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como é que eu posso me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor através dessa situação, através dessa crise? Então, peça sabedoria a Deus, sabedoria, né, como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Peça sabedoria a Deus, ok? Então, isso é muito importante. Outra coisa importante no meio da provação é você descansar o seu coração em Jesus, descansar o seu coração nele. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é preciso lançar a nossa ansiedade no Senhor. É preciso lançar os nossos cuidados no Senhor. O diabo quer nos destruir por meio das provações, por meio dos problemas, mas Deus quer nos desenvolver por meio desses mesmos problemas, dessas mesmas provações. Então os problemas em sua vida não são para te matar, para te destruir, mas para te tornar uma pessoa muito melhor. E é a sua atitude diante dos problemas que faz a diferença. Por isso que você tem que ter alegria, você tem que ter descanso, e você precisa buscar de Deus sabedoria no meio das provações. Outra coisa importante é que você precisa se lembrar das promessas do Senhor. Olha o verso 12 que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se você escolher se alegrar e descansar no Senhor e confiar em sua sabedoria, em vez de duvidar, você será aprovado e você receberá a recompensa do Senhor. Você precisa crer que essa crise vai passar, que essa provação ela vai passar. A provação ela não é permanente, a luta não é permanente, a provação é temporã, ela é transitória, ela vai acabar. A crise não cria alguns dos nossos problemas, apenas revela em que área da nossa vida o problema está instalado. Então você pode crer que Deus tem coisas grandiosas para a sua vida.
Por exemplo, essa crise pode revelar algumas deficiências no seu casamento, no seu relacionamento com Deus ou no seu estilo de vida. Então, deixe Deus falar com você sobre o que você precisa mudar, em que área o Senhor precisa mudar a sua vida, o que Ele pode mudar, o que Ele precisa mudar em sua vida. Então deixa Deus falar com você no meio das provações, no meio das lutas e das adversidades. Mas eu quero dizer para você, confie, porque essa provação não é para sua destruição, essa provação não vai te destruir, pelo contrário, essa provação vai te fortalecer se você confiar no Senhor, se você buscar ajuda e refrigério no Senhor, essa provação vai te fortalecer, vai te ajudar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar e pedir que o Senhor dê graça e sustento ao teu povo para que enfrente toda luta, toda provação de cabeça erguida, com alegria no Senhor, com descanso no Senhor e com a sabedoria do Senhor. Eu quero profetizar em nome de Jesus que toda provação que o meu irmão, minha irmã está enfrentando nesse instante, que essa provação vai cessar, vai passar, e que haverá um tempo de bonança e paz para a glória e honra do teu nome. Declara a bênção do Senhor em seu casamento, em sua família, em suas finanças, em sua vida espiritual, em sua vida profissional, em sua vida ministerial, em cada área da vida, Pai. Eu profetizo e declaro a tua bênção em nome de Jesus. Assim oramos para a tua glória. Amém, amém, amém. Seja abençoado, seja curado, seja alegre, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, que você possa deixar o seu like, que você também, caso não seja inscrito ainda em nosso canal, se inscreva em nosso canal e que você também possa compartilhar essa mensagem para abençoar outras pessoas. Deus te abençoe, shalom, shalom, graça e paz.